Nós vamos falar hoje sobre um óleo, o rei dos óleos. Quem arrisca dizer qual é? Frankincense. Frankincense, né? Frankincense, vamos falar sobre ele, porque é um óleo que todo mundo deveria ter no seu protocolo, né? Então, é um óleo maravilhoso que nós podemos usar e devemos usar todos os dias. Tem algumas coisas muito boas desse óleo. Uma das coisas é que ele potencializa o uso de qualquer outro óleo. Então, é bem importante a gente entender para que serve, mas entender também que tudo que a gente vai falar não é tudo sobre esse óleo, porque eles têm de 100 a 300 propriedades. Então, nós íamos ficar aqui a noite inteira para falar de todas as propriedades do frankincense, mas muito importante é entender que ele tem que ser um óleo 100% puro. Então, se a gente usar um outro óleo que pode ser puro, mas ter coisas misturadas, também não tem a mesma eficácia. Então, ele pode ser 100% puro, mas ter um óleo carreador junto, 100% puro também. Eles vão escrever no rótulo que é 100% puro, mas não está bem explicado também, né? Então, por que os óleos essenciais não podem... não pode ser de qualquer lugar? Por que eu não posso plantar uma árvore de frankincense no meu quintal? Porque o clima, o solo, né, alteram a composição química dos óleos essenciais, né? Então, um óleo essencial, né, de frankincense plantado aqui não vai ser tão bom quanto aquele da Somália que cresce no deserto e ele tem que produzir um monte de substâncias para se defender de todo aquele meio ambiente agressivo onde ele vive. Então, precisa ser uma planta, uma árvore do habitat dela, porque lá ela vai conseguir ter as propriedades que ela poderia produzir. Se eu plantar lavanda no meu quintal, não é igual. Então, muitos pacientes, muitos clientes falam assim, eu tenho lavanda lá no meu jardim, eu posso fazer um chá de lavanda? Tem o mesmo efeito? Não, nunca, né? Porque a lavanda, no meu quintal, não é o habitat natural dessa planta e nem essa terra tem as propriedades necessárias para essa lavanda. E também a lavanda que tem no Brasil não é a lavanda francesa, é a lavanda canadense, que não tem propriedades sedativas, ela tem propriedades analgésicas. Então, eu não posso sair pegando de qualquer lugar. Então, eu tenho que ver se esse óleo tem realmente um selo de qualidade, de pureza. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, o que nós vamos explicar hoje é baseado, então, num óleo 100% puro, com selo de CPTG, de qualidade e de pureza. Tá bom? Vou, então, compartilhar minha tela com vocês. E vamos iniciar, então, falando do rei dos óleos, né? Então, o frankincense, ele ele auxilia na prevenção, tratamento de câncer também, de várias outras doenças, previne o envelhecimento precoce e combate também as infecções, certo? Então, vamos lá, só um minutinho, peraí. Tá sem som. Peraí, só um minutinho. Então, vamos lá. Bom, melhor a gente cuidar, então, de saúde do que a gente cuidar de doenças. Então, quando a gente começa a trabalhar com os óleos essenciais, quando a gente começa a usar os óleos essenciais, nós estamos cuidando da nossa saúde.
Então, algumas pessoas dizem assim, não, eu não tenho problema nenhum, por que eu precisaria usar um óleo essencial? Então, a gente pode usar os óleos essenciais mesmo sem ter nenhum problema crônico, nada. Por quê? Porque os óleos essenciais, eles são antioxidantes, antirradicais livres. Então, ele vai estar sempre protegendo as nossas células contra as agressões do meio. Ele também estabiliza membranas, ele favorece a produção de vários neurotransmissores, substâncias químicas. Então, ele é como se fosse realmente um bálsamo, né, para o nosso corpo, mantendo a harmonia do funcionamento das nossas células. Né? Então, evita que a gente tenha doenças? Pode evitar, sim. Sim, Né? Pode evitar. porque os radicais livres causam doenças. Se você neutraliza o radical livre, você já está prevenindo uma série de doenças. Mesma coisa a gente comer comida saudável. Comer comida saudável previne que nós tenhamos também algum problema. Então, quanto mais saudável for nossa vida, mais prevenção nós estamos tendo. Então, é muito mais fácil cuidar das coisas quando elas estão boas, né? E é muito interessante se nós observarmos a nossa predisposição genética. Então, se a família tem problema de coração, se a família tem um problema no rim, vamos cuidar desses órgãos com mais atenção e carinho também. Tá bom? Pode ir. Muitas doenças contagiosas, infecciosas, né, podem ser evitadas, né, com higiene pessoal, né? Lavar as mãos com frequência, né? O sabão, ele destrói a membrana celular da célula, das bactérias, destrói a membrana protetora dos vírus, né? Tomar banho, né, todos os dias, né? Isso faz com que a gente elimine todas as bactérias, as impurezas que estão na nossa pele, né? E algumas doenças, como a hepatite A, né, que é transmitida geralmente por falta de saneamento, né, gripes, né, falta de ter um lenço, né, ou pelo menos proteger na hora de espirrar, de tossir, proteger, né, micoses, conjuntivite, infecções intestinais, né, viroses intestinais, podem ser, né, prevenidos se a gente lavar, né, ter higiene, ter limpeza. Uma das coisas que a gente pode tirar, uma das muitas coisas que a gente pode tirar de proveito dessa pandemia, né, é que muitos aprenderam, então, a lavar mais as mãos, muitos aprenderam a não pegar alimentos e já colocar direto na boca. Às vezes, no mercado, a gente vê alguém experimentando uma fruta. Não ficar coçando o olho, coçando o nariz, né? Esse tipo de coisa, ele vai trazer mais doenças. Então, nós estamos criando melhores hábitos com essa parte da quarentena, do Covid, de tudo isso. Então, ensinar as crianças, a gente está vendo as crianças na escola, todo mundo pedindo um alquinho. A gente entra no ônibus, já passa um alquinho, a gente sai do ônibus, já passa um alquinho. Então, nós estamos criando bons hábitos, sem neurose, mas bons hábitos, né? Então, cuidar do corpo é muito importante. Então, os próprios adolescentes têm repensado, né? Eu tenho um adolescente que, depois desse problema todo, ele tem observado mais algumas coisas, né? E as pessoas chegam no consultório, a primeira coisa que elas querem também é limpar as mãos. Elas vieram da rua. Muita gente não tirava o sapato para entrar em casa. Agora as pessoas tiram o sapato para entrar em casa. Isso não é ruim, isso é ótimo. Né? Aquele sapato que você usou na rua, que você, né, ficou perto, te passou em cima, sabe lá do quê? Você tira. Então, esses hábitos, eles não foram ruins, eles são bons. Então, nós criamos bons hábitos, né, com essa parte também do Covid, né? E também a parte de casa. Então, muitas pessoas não tinham também o hábito, né, da limpeza dentro de casa. Esse é um outro hábito que a gente adquiriu. Muitas pessoas adquiriram, né, e não tinham. Eu conversei com uma senhora outro dia que faz limpeza externa de um mercado e ela falou, olha, depois do Covid a gente fez cursos, eles ensinaram algumas coisas, mudaram. Pessoas que não usavam luva, agora usam luva, as empresas estão
protegendo muito mais seus funcionários. Então, isso é uma coisa boa que a gente aprendeu. E uma das coisas que a gente pode usar também é os óleos essenciais na limpeza da nossa casa. Por que os óleos essenciais são melhores que qualquer produto? Bom, primeiro porque eles não prejudicam a nossa saúde, né? Quando você usa um produto químico na casa, você está inalando aquele produto químico, ele está indo para o seu sistema límbico e está te intoxicando, né? E baixando a sua resistência. Baixando a imunidade. Quando você usa o óleo essencial, não, você está se beneficiando, né? Como você está inalando aquilo e está melhorando o seu equilíbrio. Então, algumas coisas a gente pode prevenir quando nós estamos mais atentos para essas coisas. Então, alguns benefícios também, além da higiene pessoal, higiene da nossa casa, tem mais alguns benefícios de cuidarmos, né? Que são os exercícios, né? Então, praticar exercícios são alguns dos benefícios deles. Quais são os benefícios de praticarmos exercício? Não é só para emagrecer. Olha, a gente pode prevenir diabetes, colesterol, obesidade, osteoporose, né? Pressão alta. A gente pode prevenir infartos, postura, dores, né? Então, quando você faz exercícios, você vai esticando, né, o seu corpo, vai alongando também. Então, evita, né, que você fique com dores em vários lugares por ter até posturas erradas, né? Os exercícios também contribuem, né, para a ativação da musculatura, reforçam os nossos músculos, da resistência. Pessoas que não fazem exercício nenhum vão perdendo, inclusive, os músculos do corpo todo. E aí ficam mais sujeitos também. Se caem, se acontece alguma coisa, estão mais sujeitos a quebrar, machucar, né? Bom, outra coisa, então, a higiene importante. Exercício físico importante. A gente não poderia deixar de falar sobre alimentação, né? Alimentação super importante. O que a gente põe para dentro do nosso corpo é muito importante. Hábitos bons, né? Alimentares de frutas, grãos, alimentos integrais são importantíssimos. Quer dizer, o óleo ele não faz milagre, mas o óleo contribui muito. Agora, se eu uso o óleo e ainda assim faço exercício, mantenho uma boa limpeza da minha casa e como bem, as coisas vão realmente modificar. E nós estamos dando essa última aula do ano falando sobre isso para que todos nós tenhamos o desejo de entrar em 2021 de uma forma diferente, né? Então, que nós possamos fazer uma retrospectiva de 2020, colocar todos os pontos positivos, todos os pontos negativos com o intuito de melhorarmos, né? Pontos negativos que eu posso fazer a diferença. Então, aquilo que eu tenho controle. Então, eu não vou colocar ponto negativo, Covid. Não, eu não tenho culpa do Covid, né? Mas eu posso colocar algumas coisas que eu aprendi com tudo isso e que eu vou levar comigo para 2021. E também posso colocar aquelas coisas que eu não quero levar para mim, comigo para 2021. E uma coisa seria, hoje eu atendi uma paciente, e ela falou para mim, olha, uma coisa que eu não quero levar para 2021 são alguns hábitos alimentares, eu quero deixar, é possível? Eu falei, sim. Então eu indiquei alguns óleos para ajudar, e uma das coisas que ela vai deixar é o refrigerante. Então nós fizemos todo o planejamento, porque ela vai ter uma abstinência, né? De como ela vai fazer para eliminar o refrigerante da vida dela. Por quê? Porque a gente sabe que a alimentação, que o que a gente toma, que o que a gente come faz muita diferença, principalmente quando nós começamos a passar dos 40 anos. Tá bom? Então, previne o quê? Então, a gente pode prevenir obesidade, né? Se a gente come direito, se a gente faz exercícios, né? É mais difícil de você estar acumulando gordura, né? Porque o acúmulo de gordura vem de açúcar, carboidratos. E se você está fazendo exercício, também você está queimando as calorias excessivas, a gordura, alguma gordurinha acumulada no seu corpo, né? Você pode ajudar a pressão alta, porque quando você faz exercício, os vasos sanguíneos dilatam, então a pressão sanguínea cai. A gente pode prevenir o diabetes, né? Porque fazendo exercício você estimula o pâncreas a trabalhar melhor,
você perde peso, então isso melhora a condição para o diabetes. E se você está se alimentando direito, não está comendo carboidratos, também você vai manter sua glicemia muito mais estável, né? Doenças cardiovasculares, né? A aterosclerose, por exemplo. Quando você faz exercício, a pressão sanguínea aumenta e a frequência também aumenta. Então, se tiver algum colesterolzinho grudado na parede da sua artéria, essa pressão e essa frequência aumentada vai limpar a sua parede arterial, ela vai arrancar aquela gordurinha que está grudando no cano, né? E vai manter esse cano sempre limpinho. Então, prevenir, pessoal, é muito melhor. É uma pena que a gente não pode entrar numa máquina e ver todas as nossas veias do coração, nossas artérias, como anda tudo, porque aí nós levaríamos um choque, talvez, falar, nossa, não posso comer isso, não posso comer aquilo. Melhor do que eu não posso, né, de ver esse tipo de coisa, vamos trabalhar com a prevenção. Vamos entrar em 2021 eliminando aquilo que não nos faz bem, tá bom? Então, eu mantenho a minha higiene, a higiene da minha casa muito bem, faço exercícios e tenho uma boa alimentação. Então, o próximo ponto é dormir bem. Dormir bem faz toda a diferença. Eu posso comer bem, eu posso fazer exercício, eu posso me manter a higiene super boa, mas se eu não dormir bem, o que vai acontecer? Durante o sono, primeiro, né? O nosso cérebro, né, e o nosso corpo, ele produz um monte de toxinas, né? E durante a noite, você consegue eliminar essas toxinas, essas impurezas, para estar limpinho para o dia seguinte. O cérebro, ele usa um monte de neurotransmissores durante o dia. É durante a noite que ele vai refabricar esses neurotransmissores para produzir no dia seguinte. Alguns hormônios só são fabricados quando você está dormindo, como, por exemplo, o hormônio do crescimento, o cortisol, que são muito importantes para a gente se manter saudável. Então, dormir é bom. Agora, tem muita gente que dorme e não tem um sono reparador. Então, se a pessoa dorme e acorda cansada, tem algum problema. Então, a gente pode usar os óleos essenciais. Ela pode estar viciada, por exemplo, esse sono, ela pode ter uma apneia. Os óleos essenciais podem ajudar também para ronco, para apneia e para ajudar a ter um sono reparador. Porque durante a noite a gente tem vários ciclos, né, de aprofundamento e superficialização do sono, né? É nessa fase mais profunda que os nossos neurônios sintetizam neurotransmissores e excretam as toxinas, né? Então, se eu aprofundo o sono, mas eu não chego até essa fase de recuperação dos neurônios, né, eu venho e já superficializo, então eu acordo cansado. E uma das coisas legais também é você, logo que acorda, então, o seu intestino, o seu estômago fica cheio de toxinas, porque ficou tudo bem parado, né? Por 5 a 8 horas. Então, se você acorda muito saudável, você toma água. Então, porque você vai fazer aquela limpeza, e aí você toma água e já toma seus olhos. Você já faz aquela limpeza, né? E já vai, então, preparar o seu organismo para o restante do dia. Pode tomar água com limão, pelo menos 2 copos, tá bom? Então, tem a parte hormonal também. Nós somos muita água no corpo e temos muito hormônio também. Então, por que que os hormônios também fazem a diferença na noite? O que você acabou de explicar, né? Isso. Porque eles vão estar fazendo todo o papel deles, né? Outra coisa importante é você manter uma rotina de exames. Então, todo ano você verificar como está a sua saúde física. Então, faz lá seus examezinhos de rotina. Por que que o exame de rotina é tão importante? Porque quando você faz todo ano, né, o exame, se algum órgão começa a se desequilibrar, você já percebe, ou o seu médico já percebe, opa, o ano passado estava assim, agora aumentou um pouquinho. Então, você já pega logo no início esse desequilíbrio, é muito mais fácil de você tratar do que se o problema já está muito profundo Avançado. e às vezes você nem consegue, às vezes, sanar completamente, né? Vai ficar alguma sequela. Hum.
Então, manter o corpo hidratado. Super importante também trabalharmos com a hidratação. Então, tomar suas garrafinhas de água, de preferência, usem garrafas. Se vocês vão colocar seu óleo, usem garrafas de vidro ou de inox, tá bom? E coloque o dia todo. Cada garrafinha, eu ensino todo mundo, cada garrafinha que você for encher, já coloca o seu olhinho e toma. Pelo menos umas 4 ou 5 garrafinhas ao longo do dia de meio litro, tá bem? Porque, olha aí, essa foto eu gosto que tá o rosto inteirinho craquelando. É uma pena que a gente não enxergue isso, mas nosso corpo vai ficando assim, né? Então, hidratação. Agora, hidratação, falta de hidratação, ela vai prejudicar nossa pele, ela vai prejudicar nosso rim, vai dar dor de cabeça, vai prejudicar uma série de coisas. Então, o ponto negativo é que você vai ter excesso de substâncias ruins dentro do corpo que você não elimina, né? Sim. Você não vai jogando. Então, quando uma pessoa passa mal, infecção de urina, por exemplo, todo mundo fala, nossa, toma muito líquido, toma muito líquido. Por quê? Porque você vai eliminando, né? Então, se você está urinando, o seu xixi está saindo amarelo, tem alguma coisa errada. Está bebendo um pouco líquido. Ele tem que sair bem clarinho. Tem que ser assim, um amarelinho bem clarinho. Sinal que você está bem hidratado. Tá bom? E os bebês também, podem reparar. Até os animais, a gente percebe isso, né? Então, os distúrbios emocionais também. Então, você vai cuidar da limpeza, né, da higiene, você vai cuidar da alimentação, vai cuidar da parte física e vai cuidar também da parte emocional. Nós precisamos também estar de olho na nossa parte emocional. Por quê? Porque a parte emocional também vai adoecer o nosso corpo. Então, dica para 2021. Quem nunca fez meditação, faça. Meditação é excelente. Quem não assistiu o nosso vídeo anterior e não aprendeu sobre o caderninho da gratidão, assista o nosso vídeo anterior e faça o seu caderninho de gratidão. Faça meditação, cuide da alimentação, faça exercícios e tenha amigos. Tenha pessoas que você converse, que você pode rir, que você pode contar coisas boas e coisas ruins também. Todo mundo precisa. E se você não tem, procure um psicólogo. Psicólogo não é só para tratar de doenças. Psicólogo também para trazer qualidade de vida. Tá bom? Então, é preciso ser constante. Então, não é beber água só de vez em quando, não é limpar de vez em quando, não é comer coisas boas de vez em quando. Ser constante. E na parte emocional também. Precisamos ter a nossa parte emocional. Todo mundo tem problema, todo mundo. Mas como eu resolvo meus problemas é que é uma parte importante. Todo mundo sente raiva. Sentir raiva não é um problema. O que eu faço com a minha raiva que é um problema. Então, se eu não sei lidar com a minha raiva, eu preciso buscar ajuda. Se eu não sei lidar com as emoções, eu preciso buscar ajuda, porque a parte emocional vai nos adoecer. A gente ouve doenças, o que foi isso? Emocional. Lúpus, vitiligo, fibromialgia, e assim tem muitas outras, né? Então, vamos usar agora os óleos essenciais. Vamos falar um pouquinho sobre o frankincense. Por que a gente resolveu, então, falar toda dessa parte de prevenção? Porque você fazer tudo errado e usar o frankincense, aí você pensa, ele não é tão bom assim, esse óleo. Eu usei tanto e continuo ruim. Milagre ele não vai fazer, né? Mas é um óleo maravilhoso. Você também não precisa estar fazendo tudo perfeito para começar a usar o óleo. Não, comece a usar amanhã. Hoje à noite, já comece a usar o seu frankincense. Se você não tem ainda, compra e você não vai se arrepender, tá bom? Então vamos lá. Bom, então primeiramente, né, sobre o nome frankincense, né? O frankincense significa incenso verdadeiro, né? Porque incenso acabou virando sinônimo daquelas varinhas, né, com cheiros, né? Então me dá um incenso de lang-lang, me dá um incenso de rosa, né? Então, para a gente definir, né, esse incenso que nós estamos falando, então passou-se a falar de frankincenso,
né? Quer dizer, o incenso verdadeiro, que é aquele lá da antiguidade, né? Também é chamado de olíbano, né? Porque a região do Líbano tinha muita comercialização desse óleo, né? E o frankincense é extraído dessa árvore que vocês estão vendo aí, né? Que é a boswellia. Tem várias espécies de boswellia, né? E um componente muito importante, né, é o ácido boswellico. Ele é o principal componente para dar aquele reset no nosso DNA e manter o DNA sadio e prevenir câncer. E também a gente vai ver, né, o mecanismo de combater o câncer também está relacionado a essa substância, né? Então, eu selecionei 3 trabalhos científicos realizados utilizando o olíbano, né, mostrando seu potencial contra o câncer, né? Então, o primeiro trabalho mostrou in vitro, né, o trabalho não foi feito com pessoas tomando o óleo, né? Pegaram-se células cancerosas, né, em frascos e colocando o óleo e ver o que acontece com essa célula ao longo do tempo, né? Então, o primeiro mostrou, né, uma ação frente ao agressivo câncer pancreático, né? Mostrou um resultado muito positivo. O segundo, nas células do câncer de mama, e o terceiro, nas células do câncer de bexiga, né? E o olíbano, né, agiu destruindo essas células cancerosas de forma seletiva. Então, o óleo ele percebe a célula que está alterada por causa daquela homeostase, né, a gente fala, o óleo ele faz modulação, né? Então ele percebe aquela célula que está alterada e é ali que ele vai agir para destruir essa célula. Então o frankincense, né, ele que foi usado, né, ele foi preparado através dessas pedrinhas daí, né, a goma resina, né, da Boswellia sacra, e eles perceberam que o frankincense induziu a morte da célula do câncer do pâncreas humano em culturas. Aqui embaixo, né, vocês podem ver a referência desse trabalho científico, né, está publicado nessa revista, né, está no PubMed. O segundo trabalho, né, foi um óleo essencial também da Boswellia sacra, né, induziu a apoptose específica de células tumorais. Então, quer dizer, o incenso, o frankincense, ele vai lá e ativa a apoptose da célula, mas só da cancerosa. A célula boa, sadia, ele não causa apoptose, né? E suprime a agressividade do tumor, né? Quer dizer, a velocidade de multiplicação do tumor diminui muito, né? Ele começa a crescer muito lentamente, né? Esse caso foi o do câncer de mama, né? Então, vamos explicar um pouquinho o que é apoptose, né? Então, é uma morte celular programada ou um autossuicídio da célula, né? Então, vem do grego, né? Apoptose, apo, de desde, e ptose, queda, né? Então, se referindo à queda das folhas das árvores. A folha morre e ela cai, né? E desaparece, né? E hoje em dia se sabe que a apoptose ela é importantíssima para o desenvolvimento de todos os animais, inclusive de plantas, né? Então, nos nossos tecidos saudáveis, né, mesmo assim, bilhões de células, né, de um total de 37 trilhões de células, mais ou menos, que nós temos no nosso corpo, ativam um programa de morte intracelular todos os dias, né, para manter o nosso corpo saudável. Então, aquela célula que está danificada, doente, né, então o organismo destrói. Esse processo mata as suas próprias células, né, que estão em algum processo, né, de alteração metabólica, né,
e conhecido como morte celular programada. Então, a membrana celular, né, quando você ativa esse gene, né, da apoptose, né, a membrana da célula ela se desnatura, né, e começa a formar pedaços, né? Então, a célula, né, fica um pedaço da célula fica o núcleo, no outro pedaço fica, por exemplo, as mitocôndrias, no outro pedaço fica o sistema de Golgi, né? E aí os glóbulos brancos que fazem fagocitose, os macrófagos, vão lá, então, fagocitam esses fragmentos e destroem. E essa descoberta, né, foi aceita, né, no mundo científico. Então, hoje em dia, todo mundo científico aceita, né, essa descoberta da apoptose, né? E foram, inclusive, identificados quais os genes dos nossos cromossomos que definem, né, desencadeiam esse fenômeno de apoptose. E esses estudos foram feitos num vermezinho de 1 milímetro, né? Esse nemátodo que está aí. Então, aqui é um desenho explicando, né, a apoptose, né? Do lado esquerdo nós temos uma célula sadia, normal. Do lado direito, uma célula, então, que entrou em processo de apoptose. Então, a gente vê que aqui, no início, né, ela está normal. Aí, aqui, a membrana celular degenerou, ela perdeu a forma retangular dela. E depois, ela se fragmenta em vários pedaços. Aí, o macrófago, que é aquele glóbulo branco de fagocitose, vem e começa, então, fagocitar esses fragmentos e digeri-los e destruí-los. Aqui é um terceiro trabalho, né? O frankincense da Boswellia carteri induz a citotoxicidade específica às células tumorais. Então, por que ele é preventivo, né? De vez em quando, uma célula sua pode se transformar numa célula cancerosa, né? Se você estiver tomando frankincense, você tem uma chance muito maior de já destruir essa célula assim que ela aparece. Não precisa esperar formar um câncer para depois ir tratar, né, que é muito mais difícil e complicado. Então, se você usa, né, preventivamente, então você não pode talvez nem chegar a desenvolver, ou se desenvolver vai ser numa idade muito mais lá na frente. Então, vamos explicar um pouquinho, né, a citotoxicidade, que é a segunda forma da gente destruir uma célula anômala, uma célula alterada, né? Então, os compostos citotóxicos, né, podem induzir a morte da célula, né, por vários mecanismos, né? Então, um deles pode ser a necrose, né, onde, então, essa substância vai na membrana da célula, desnatura a membrana, e aí a célula morre porque ela não consegue mais fazer as trocas através das membranas, né? É o processo de lise celular. As células também podem parar de crescer e se dividir ativamente, né? Como a gente falou, né? A citotoxicidade pode fazer com que o tumor cresça muito mais lentamente, né? E também a substância tóxica que causa a citotoxicidade também pode ativar o gene da apoptose. E a gente tem conhecimento que tem hospitais nos Estados Unidos, né? Hospitais que tratam o câncer, que já estão usando os óleos essenciais. Então, é muito interessante eles já estarem usando nos pacientes, né? Então, a necrose é definida como um modo descontrolado da morte celular, né? Então, morfologicamente, né, ocorre um inchaço da célula, ruptura da membrana da célula e liberação do conteúdo dessa célula para o interstício, causando uma inflamação. E a célula citotóxica, né, são células que têm a capacidade de destruir outras células, liberando certas substâncias nocivas, né? Entre essas células, nós temos o linfócito T citotóxico, né,
que ele mata as células cancerosas através desse mecanismo. Então, a gente pode ter a ação do óleo essencial, talvez estimulando esses linfócitos para produzir a substância citotóxica, né? E também ativando o gene da apoptose na célula alterada, né? Então, pessoal, é muito importante a gente entender o que acontece dentro do nosso corpo para a gente poder não sofrer quando a gente deixa de fazer algumas coisas, né? Quando a gente opta por uma qualidade de vida melhor, né? Então, se eu sei o que está acontecendo dentro do meu organismo, eu me sinto mais forte, né? Para deixar, por exemplo, de consumir refrigerante doce, porque ele não acabou de dizer, né? Que essas coisas podem atrapalhar. Então, você manter o seu organismo cheio de doce, né? Como que faz isso? Nosso organismo ele fica mais frágil, inflamado. Você não falou da inflamação? O doce faz com que o nosso corpo fique inflamado, né? Como diz aquele ditado, né? O peixe morre pela boca. Então, Né? é o que a gente come, tem que tomar muito Então, cuidado. se você olhar para um doce, né, e pensar, não, ele vai me fazer um monte de coisa lá dentro, vai entupir minhas artérias, vai causar um câncer, vai ativar um gene, vai produzir radical livre, vai ativar um gene de câncer, né? Se você pensar aquela linguiça, que você pode substituir a linguiça por outra coisa, e você pensa assim, nossa, ela pode entupir minhas veias. Então, é importante a gente entender o que acontece para você poder diminuir, pelo menos. Então, se você vai fazer... Conversei com um paciente hoje também, que diz que faz churrasco 2 vezes por semana. Quer dizer, o churrasco a gente come demais, come muito. E come outras coisas ruins, não é só a carne, né? E o churrasco, ele tem um problema, né? Quando a lenha, né, aquela fumaça da lenha está passando pela carne, naquela fumaça, né, tem uma substância que é a nitrosamina. E essa substância ela é cancerígena. Ela causa câncer de esôfago. Então, se a pessoa fica comendo churrasco, ela aumenta a chance de ter um câncer de 3% para 20%. Não é que a gente é contra o churrasco, eu também gosto. Mas eu tento deixar ele assim poucas vezes. Então, e pouquinho. Né? Eu como o suficiente para matar aquele meu desejo e como outras coisas do churrasco, como muita salada, como muita coisa que não faz tanto mal, tá bom? Porque ó, o churrasco tem a carne, tem o pão, farinha branca, tem doce normalmente, tem refrigerante, que também vai encher meu organismo, vai inflamar todo o meu organismo. Então, é uma questão da gente começar a pensar diferente. Eu não preciso ser proibida. Não, eu só preciso ter juízo. Então, até aqui, aqueles trabalhos que a gente colocou foram feitos in vitro, né? Em 2013, foi feito o primeiro trabalho científico de óleos essenciais em seres humanos com relação ao câncer, né? Foi num homem de 50 anos que tinha carcinoma basocelular, né? Que é um câncer maligno da pele, de crescimento lento e progressivo, e acomete geralmente áreas expostas ao sol, porque a ação do sol nas camadas basais da pele, né, vai alterando essa célula até que vira um câncer, né? Então aqui a gente vê, né, um carcinoma basocelular, né? E o título desse trabalho é Controle de células de carcinoma basocelular da pele usando o óleo essencial Frankincense Boswellia sacra. Então, para aquelas pessoas que acham que óleo essencial é só um cheiro bom, estão aí os trabalhos. Não é só um cheiro bom. São realmente produtos naturais, fazendo parte da medicina integrativa. Isso também é medicina, tá bom? Isso também faz parte da medicina. Então, para aqueles que acham que é só um cheirinho gostoso, que aliás o frankincense nem tem um cheirinho gostoso, né? Eu gosto. Eu não gosto muito. Acho uma delícia. Né? Então, tá aí os trabalhos, né? Esse último trabalho aqui, né, é um trabalho que foi feito com o óleo essencial de frankincense para suavizar rugas, né, em pessoas com mais idade, né, com resultados muito positivos. Então, nós não vamos esperar ter a ruga para começar a trabalhar nela. Nós já vamos colocar o nosso creme quando a gente é jovem, ensinando as nossas filhas. Por quê? Porque se você já tem um produto, uma coisa que vai melhorando,
Então, a tendência é não ter, ou ter bem mais idade, e elas mais suaves, não tão profundas, né? Aquelas que são muito profundas, tá bom? Então, prevenção, pessoal, é muito mais gostoso. Prevenção, a gente está feliz falando do problema, porque eu ainda não tenho, então eu estou feliz. Agora, cuidar da doença, aí já é mais difícil. Então, a gente precisa entender o que acontece com o nosso corpo, entender como funcionam as coisas, para a gente poder ter vontade, ter desejo de mudar de vida, né? Melhorar nossa qualidade de vida. Então, essa é a nossa última aula. A gente está super feliz. Opa! A gente está super feliz de poder compartilhar com vocês algumas coisas maravilhosas sobre saúde. Então, saúde é tudo. Imaginem vocês agora que estão nos escutando, se estivessem muito doentes. Que triste. E quem está muito doente precisa então de mais ajuda. Então, nós precisamos trabalhar com a prevenção, isso é cultural. Não pode pensar assim, todo mundo faz isso, todo mundo tem isso, todo mundo é assim. Não. Eu posso não ter, eu posso fazer diferente. Só que tem um preço. Saúde tem preço. Saúde, a gente vai precisar, então, eliminar o refrigerante. O refrigerante, por exemplo, ele é um vício, na verdade, ele é um veneno. Eu vou tomar suco de caixinha. Não, só que não. Você deixa um veneno por outro veneno, também não. Vamos beber água, água limpa, né? Água limpa o nosso organismo, a água nos renova. Então, qual que seria o protocolo? Se você não tem problema nenhum, você pode usar como? Pode tomar 2 gotinhas de frankincense 3 vezes ao dia, por exemplo. Né? Ou, se você é jovem, pode tomar 1 gota 3 vezes ao dia. Você pode colocar frankincense no seu shampoo. Você pode colocar um frankincense nos seus cremes, no seu protetor solar. Nossa, mas é um óleo caro. Eu não estou falando que a gente tem que trabalhar prevenção. O que é mais barato? Não é? Usar o óleo essencial ou comprar remédio lá na frente. Tá bom? E se você está com uma dor nas costas ou se você, vamos pensar em outra coisa, você está com uma gripe muito forte. E aí você vai usar alguns óleos essenciais. Usa 1 gotinha de frankincense também, porque ela vai potencializar o uso dos outros óleos também. Tá bom? Então, frankincense, o rei dos óleos, ninguém poderia deixar de ter esse óleo maravilhoso em casa. Tá bom? Um beijo grande. Nós vamos então responder as perguntas e vamos encerrar aqui a nossa gravação. Um beijo grande, um ótimo Natal e boa entrada de ano. Tá bom? Um beijo, pessoal. Feliz Natal para todo mundo. E vamos trabalhar a prevenção. Ano que vem, vida nova.